Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos vai dar a honra de nos assistir, de nos ouvir. Todos um excelente dia. Hoje, né, nós estamos estudando o livro do Sebastião Camargo, capítulo 10, e vamos iniciar um item, né, que é o papel da consciência desperta, autoiluminação. O que será que traz isso para nós? Já é quase finalizando, né, o livro, e para quem quer aprender esse sistema, né, então só vou mostrar o tantinho, né, que foi desenvolvido aqui, com certeza com muito conhecimento, né, prévio, porque essa obra, se você não tem conhecimentos prévios, a gente não consegue acompanhá-la. Eu já ouvi isso de muita gente, tem gente que desistiu do meu estudo quando eu comecei a obra do Sebastião Camargo, né? Falou assim que não entendia nada, mas também eram espíritos que não estavam muito afim mesmo de abrir, né, essa perspectiva nova na alma, porque é realmente uma nova perspectiva, um novo olhar do micro ao macro e enxergar em tudo a vibração divina. Né? Esse olhar que talvez muitos de nós ainda não alcançamos, porque nos prendemos a conceitos e preconceitos estabelecidos há muito tempo aí na nossa jornada evolutiva, né? Então a gente tem muita dificuldade mesmo, é natural, pois até hoje não compreendemos o amor do Cristo, né? Não compreendemos a sua mensagem, e ele veio exemplificar o amor e mostrar o amor para nós em tudo que ele fazia, né? Com respeito, com amor a toda a criação divina, né? Não existe menores, todos somos maiores nessa criação divina. Então, é bem complexo isso, e isso a gente vai aprendendo com pessoas que se dispõem a ter uma ótica diferente, como Sebastião Camargo, né, de abrir as entrelinhas e trazer a mensagem robusta que tem em cada palavra, como uma palavra, o amor, né? Amor parece uma palavra pequena, né? 4 letras, mas com tanto recado aí embutido nessa palavra, para que nós possamos ser seres melhores no planeta Terra. Eu creio que você já está se alimentando melhor, né? Depois que estudamos essa última parte, né? De como trazer o energismo dos alimentos para dentro de nós, transformando em consciências melhores, e assim conseguir abstrair a essência, né, de cada item que compõe a nossa mesa, né? E aí também aprender a se alimentar das luzes, né? Luz do sol, Dona Miriam aprendeu a tomar sol, né? E assim por diante, né? Das leituras, né? Então são exercícios que nós vamos aprendendo com Sebastião Camargo, são recados que já estão aí há um bom tempo, né? Começando com Santo Agostinho, né, Sebastião? No nosso livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele que traz isso para todos nós, e aí dentro da doutrina espírita, sem falar das outras doutrinas do planeta Terra, né? Que já vem buscando meditação, já vem buscando aí uma introspecção. É só para começar, né, esses pensamentos, para você ir aí aguçando a sua ideia e pensar em questões para hoje. Sebastião, qual é a ordem? Começamos com leitura, o que você sugere? Nós poderíamos só acalmar os ânimos na informação do segundo filho. Porque se você mostrou esse tamanho, já assusta, que é 433 páginas de informações, às vezes um pouco mais, chega a 440 e alguma coisa com as imagens. O outro vai ter, no mínimo, 200 páginas a mais. E nasce em maio.
dia 3, dia 4 de maio, para ser mais exato, vai ser o primeiro lançamento no Mega Feirão de São Bernardo do Campo. Que lindo! Já temos data. Uma salva de palmas. Maravilha. Então, já que você entregou o ouro, a gente ia deixar para o final, né? Vamos lá, então. Começamos, então, esse item, o papel da consciência desperta, a autoiluminação. Está na página 368, quem nos acompanha com o livro, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Antes de pretender, quem quer que seja, domar um espírito mau, precisa cuidar de domar-se a si mesmo. Só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. Nos tópicos anteriores, abordamos superficialmente o procedimento indispensável para reconstituir a espaçonave psicofísica e espiritual e o comportamento requerido para manter a harmonia de que foi reorganizado. Allan Kardec e André Luiz advertem que o mal a ser domado é o que ainda existe em nós. O tempo urge e necessitamos transformar com celeridade as matrizes das causas fomentadoras das ações desditosas. É impostergável a realização dessa tarefa. Procrastiná-la equivale a devolver os talentos que nos foram confiados. Transferi-la significará retirar-nos do contexto ou até mesmo do planeta em que ora moragemos. Segundo Pastorino, de nada adiantará os conhecimentos externos se não conhecermos a nós mesmos. O apóstolo Paulo estabelecerá que, não obstante falássemos todas as línguas humanas e nos expressássemos até mesmo na língua dos anjos, dominássemos todas as ciências do mundo, tivéssemos a fé a ponto de transportar montanhas, tudo isso de nada adiantaria se não houvesse a correspondente transformação dos impulsos interiores. Afirmou ainda que, se distribuíssemos todas as nossas posses a fim de alimentar os menos favorecidos e se entregássemos o nosso próprio corpo para ser queimado, não havendo a consequente mudança dos valores íntimos, nada disso promoveria a gloriosa unificação dos eus internos e externos. A presente tribulação momentânea e leve nos dá um peso eterno de glória incalculável. O essencial não é tão somente adquirir muito conhecimento ou desenvolver inúmeras realizações externas, mas sim interiorizar experiências advindas do conhecimento e da vivência dos valores internos e eternos, à luz do discernimento, da lucidez, da responsabilidade e da consciência reta. Uma grande caridade é feita pelo mestre aos seus discípulos, preparando-os para o mestrado. A beneficência maior é aquela que prepara o faminto para ganhar o seu próprio pão, o sedento a procurar a sua própria água, o nu a adquirir sua própria roupa e o enfermo a curar a si mesmo, sem que o orgulho e a vaidade, o egoísmo e a prepotência brutalizem essa libertação. Quando se desconhecem essas realidades íntimas, impulsos interiores menos nobres, a tendência natural é a transferência da responsabilidade aos irmãos do mundo invisível, ou mesmo do plano visível, que se encontram no eterno, como afirmou Chico Xavier. A nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento.
Se desejamos maiores oportunidades de crescimento espiritual e, para tanto, fazer jus à necessária assistência dos espíritos, precisamos assumir maiores responsabilidades. André Luiz nos alertou, mais extensas mordomia, responsabilidades mais extensas. A partir do instante em que se conscientiza da existência desse cenário perturbador na casa interna e se admite a possibilidade de proceder à ação transformadora da paisagem interior, torna-se factível criar novas frequências vibracionais propiciadoras de plenitude e de paz, advindas da libertação do ser, antes aprisionado nas grades da sua própria consciência. Por aí já dá, né, Sebastião? Comentário. Uns pequenos comentários. O que você quer perguntar já? Ei, Marcelo. Não, isso aqui ele reforça tudo aquilo que a gente já vem estudando no livro inteiro, né? Que, tipo assim, ele já está indo para aquela reforçar a conclusão, o aprendizado que nós deveríamos ter tido no livro inteiro, né? Traz o fechamento. Mas são palavras de sabedoria, né? Nós precisamos que nada importa se nós não conseguimos vivenciar, né? Não importa quanto conhecimento nós detenhamos, se nós não conseguirmos internalizar esse conhecimento no nosso e vivenciá-los no dia a dia. Claro, esse é o caminho, né? Verdade. E ele vem trazendo aqui para nós vários apóstolos, né, da nossa doutrina, espíritos aí que traz umas mensagens muito importantes para todos nós, que são, às vezes, frases que você já está acostumado a ouvir, né, que você já sabe, mas, ao mesmo tempo, né, às vezes são conhecimentos que a gente guarda, mas não pratica, como ele colocou aqui, né, trazendo que adianta adquirir muito, né, o que adianta acumular muito, porque às vezes as pessoas pensam que acumular riqueza é o ouro, né, mas a maior riqueza nossa, né, sempre, para todo pai, toda mãe que não tem o ouro para passar para o seu filho, orienta nesse sentido, e aquele que tem também, é o conhecimento, né? Então, porque esse você não perde, esse você, né? E aí a gente fica envolto dessa questão de que é mais um tesouro que a gente adquire, mas não vivencia, né? Que aí sim é a chave do progresso e da evolução, né? Então não adianta externar, não adianta falar 1000 línguas, não adianta várias coisas aqui, né, trazidas por diversos espíritos, se a gente ainda não se transforma, não muda a nossa forma de pensar, não muda as nossas atitudes, e às vezes são pensamentos ínfimos, né, Sebastião, que nós comentamos agorinha há pouco, de um espírito que já tinha evolução para ir para um planeta bem adiantado, e que ao chegar lá, só o pensamento que ele teve, porque eu ainda não fiz isso, eu podia ter feito, já deu para ele um olhar de piedade pela pouca evolução que ele tinha para estar lá. Então, aí a gente começa a pensar, né? E espírito de grande elevação, viveu com Jesus, passou por vários sofrimentos, teve vários trabalhos interessantes no planeta Terra, continua trabalhando no planeta Terra, e isso mostrando para nós, né, o quanto que nós precisamos realmente trabalhar a essência espiritual, né, e praticar, colocar em prática, né? E aqui também Sebastião traz um recorte muito importante para nós, né, do livro Passos da Evolução, chamando a atenção, porque é algo que é a prática dentro, porque quando a gente pensa em vivência, já vem logo na nossa mente a assistência aos desassistidos, né? As pessoas que não têm condição financeira de se alimentar, de ter uma casa, de ter uma vestimenta. Então, foi assim que nós encaramos dentro do Espiritismo, né, como ele está formatado hoje.
E aí ele traz essa mensagem, que é do Espírito Carlos, através de João Nunes Maia, né, que a nossa caridade é ensinar a pescar, né? É realmente você ensinar a pessoa a ganhar o seu pão, a ela sair do ostracismo, a ela sair daquela condição. Então, ela mesmo ter o recurso próprio, né? E a gente sabe o quanto que isso é valioso quando o ser humano conquista, né? Ele faz a sua conquista, isso traz um benefício muito grande para ele e para o seu entorno. Então, e faz com que ele impulsione o seu processo evolutivo, né? Então, até aqui no final, ele coloca assim, né, que o enfermo a curar a si mesmo, né? Então, o enfermo a curar-se. Então, nada de você querer fazer a caridade tão grande, até mesmo no passe, quero tirar todos os seus problemas, eu quero te curar, né? Quem sou eu para curar, né? Porque ninguém curava, nem Jesus, né? Porque ele mesmo colocava, né? Eu aliviei, agora vai e não peques mais, mas era no sentido de você tomar uma proposição diferente para sua vida, né? Aquele mal só aconteceu porque a gente estava num caminho não condizente com a lei eterna e prejudicando o nosso mundo, o nosso universo, microcosmo, né? E aí, consequentemente, gerando doenças. Por aí que eu compreendi, Sebastião. Complemente aí para nós, né? Eu me lembrei de João o Batista, quando Jesus afirma: dos filhos de mulher, ele é o maior, mas no reino dos céus, ele é o menor. Então, quando nós saímos de uma dimensão para adentrar noutra, saímos porque atingimos o ápice nessa. Mas na outra somos um simples aluno no jardim de infância. Chegar lá e já desejar, já invejar coisas fantásticas que estão acontecendo por lá, já mostra a nossa pequenez. Então, observar o entorno para transformar o interno é uma coisa, usando como estímulos o que está acontecendo no entorno. Mas querer transformar o entorno sem a iluminação do interno é o que André Luiz e Allan Kardec narram. Então, antes de quem quer que seja almejar, porque é quase que um troféu você ser um doutrinador numa reunião mediúnica. Doutrinador de quem? O obsessor que está manifestando pode ser você, pode ser uma das suas facetas. E querer dar lição de moral a essa faceta, você pode estar se complicando. Então eu preciso domar a mim mesmo, porque segundo André Luiz, o único mal que eu posso temer é o que existe em mim. Porque para Joana de Ângeles, o mal que os outros nos fazem não nos faz mal. Faz mal a eles, porque cada um receberá conforme a sua conduta. O mal que me faz é o mal que eu pratico por ignorância. E entender que esse mal em mim, os piores adversários estão em mim, no meu inconsciente, segundo Joana de Ângeles e vários outros autores. E quando temos ciência desse universo desconhecido e tomamos consciência que ao ativar o que nós chamamos de mente ou mente consciente, onde nós estamos usando a nossa inteligência, os nossos sentidos, a nossa imaginação, acessando nossas memórias, acionando os nossos desejos, eu estou convidando. Agora, quem eu estou convidando? Se eu estou invejando, quem é que vai vir dos meus porões e até do externo? Porque eu estou em conexão com todos que pensam como penso.
Então, todas as minhas vivências, na frequência do que agora exercito, estão sendo convidadas ao festim sinobre, ou ao umbral, na própria consciência em vigília, e a ponto de dizermos: minha vida está um verdadeiro inferno. E Kardec foi muito claro: não existe céu nem inferno como lugares que nós vamos até lá, ou iremos até lá. Ambos são estados de consciência. Porque a parte mais nobre do filme André Luiz, o primeiro, é quando ele vem visitar a família e não gosta do que vê e quer tomar atitudes descortês, e ele se vê no umbral sem sair do lugar. E aí parece que cai a ficha, fala: então o umbral não é um lugar que eu fiquei 8 anos. É uma frequência que eu fixei, porque eu não acreditava em Deus. E também não acreditava que a vida continuasse. Morreu, acabou. E agora eu me vejo a todo instante sendo acusado, covarde, suicida. Quem são esses seres, senão as minhas próprias atitudes? Não tinham ali obsessores ferrenhos, tinham as suas vivências. Porque, de fato, ele exagerou na alimentação, na bebida, no sexo e etc. E quando observamos a sua obra, vemos uma autobiografia. Basta analisar Missionários da Luz, naquela reunião mediúnica onde nós vemos o médium com a parte sexual desequilibrada, o outro com a parte gástrica desequilibrada, e o outro a parte do alcoolismo. Ele estava olhando para quem? André Luiz estava observando a reunião. Mas quem é que estava manifestando na reunião? Ele próprio. Porque se aconteceu isso em nosso lar, por que não aconteceria aqui em Missionários da Luz? Por isso, tudo que acontecer fora de nós, nós estamos olhando no espelho. Se eu gosto do que vejo, eu vou conservar o que estou vendo, que me propicia paz e equilíbrio, e não parar onde me encontro. Mas se o que vejo me atormenta, é melhor eu repensar o meu comportamento. Porque a causa do sofrimento no consciente e no subconsciente é o que está no meu inconsciente, ou o que eu estou acionando, como eu disse. Porque, de acordo com a nossa conduta, eu aciono a superconsciência. Se nobre, se visa o amor, o perdão incondicionais. Ou virtudes semelhantes ou correlacionadas. Mas se eu estou desejando algo que não gostaria que acontecesse comigo, eu estou entrando em sintonia, segundo o instrutor Gubbio na obra Libertação, quando ele narra alguém no modo de pensar, criando a própria doença. Então, dirija o homem o seu pensamento para a ideia de doença, logo, esse pensamento começa a adquirir todas as características daquilo que eu estou pensando. E quantos seres criam doenças para tirar benefícios? Dos familiares, dos amigos, para pedir a licença na empresa e etc. Então vamos analisar desde o item inicial. Antes de quem quer que seja desejar domar um espírito mau, seja encarnado ou não, melhor cuidar de domar-se. Porque nesta mesma lição, Allan Kardec traz novas informações, ou mais algumas, mostrando e deixando bem claro que não raramente somos os nossos próprios obsessores.
E em relação aos obsessores parceiros, talvez a nossa missão seja resgatá-los. Agora, eu não vou resgatá-los expulsando-os, mas transformando-me e dando a eles o ensejo de transformar-se por sua vez. Temos alguns comentários aqui. Pamela, né, traz aqui a sua impressão que a fé sem obras é morta. Mas o trabalho ajuda e muito no desenvolvimento da fé. Muitas das vezes achamos que o fato de não estar preparados não merecemos desenvolver habilidades. O importante é nos capacitarmos. Comentários? Olha, Podemos pegar uma carona com a Pâmela, mas parece que o Marcelo quer falar alguma coisa primeiro, a dona Miriam. Ah, tá bom, desculpa. É maravilhoso o que você acabou de falar, viu, Sebastião? Realmente é isso, que pessoas falam assim, vou ficar doente para não trabalhar, vou pegar um atestado, estou com dor não sei o quê. Até então eu conheci uma moça, quando eu trabalhava, ela colocava detergente no olho para ficar com como que chama aquele coisa do olho? Conjuntivite, para pegar atestado. Quando tinha um feriado prolongado, ela já fazia isso para pegar. Eu falei, como que pode, né? Ela fazer uma situação, forjar uma doença, né? Nesse tempo eu pensava já, e para poder usufruir um feriado, o que será que vai acontecer com ela no final? Né? Lá, pôr o detergente no olho. Só um adendo, Sebastião. Hoje a gente sofre muito com a previdência social e às vezes as pessoas ficam aí pensando, né, por que paga tão mal, joga a culpa no governo, né? Mas são atitudes como essas que dá força para uma previdência ser da forma como ela é, né? Não atender às necessidades do ser humano. No fim fica coletivo o negócio, né? A iluminação tem que ser geral mesmo. Com certeza. E quando nós simulamos uma enfermidade, nós estamos construindo essa enfermidade. Mais cedo ou mais tarde, ela baterá a nossa porta e com os agravantes. Não é só o olhinho irritado pelo detergente. Agora pode ser algo muito, mas muito sério, porque nós já passamos por isso. Porque isso são estágios evolutivos. Porque quando nos humanizamos, ao sair do reino pré-humano, a primeira atitude é usar a nossa inteligência para dominar, para ter poder, dinheiro e etc. E nós vamos exercitando essa inteligência até chegar ao estágio do altruísmo, onde não mais o eu, o meu, o nós. E nesses intervalos nós vemos a nós mesmos, porque se nós estamos olhando para uma pessoa que está fazendo isso, em realidade estou olhando para mim mesmo, porque eu sou o todo. Porque do contrário, vários autores nos enganaram com esse negócio. A começar por Leon Denis e Miramês. Miramês nos convida, num certo momento que estávamos nos queixando de alguma coisa, falou, filho, olhe no entorno, dê um giro aí de 360 graus. E eu fiz, você está olhando para você mesmo nas suas diversas possibilidades ou nos diversos estágios. E quando você percebe Leon Denis dizendo, o universo inteiro está dentro de mim.
e eu estou no universo inteiro também. Ou Kardec, a arquitetura de um pensamento me coloca em conexão com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então, quando eu olhar para fora, no mínimo enxergar Deus em todas as suas expressões, eu já estou caminhando para o estágio da responsabilidade consciencial de co-criador. O que faria ele se estivesse em meu lugar? Então, eu vou fazer o que faria o Cristo, o que faria Deus, e o que eles fazem. Tudo que fazem visa o bem do contexto, não apenas de um só. E quando nós falamos, mas por que existe o mal? Não existe o mal, quem é que disse que existe? Pelo menos isso já está muito claro. Deus não criou o mal. No segundo livro, preferimos colocar ele é a ausência ou a ignorância do bem. Porque isso está na Gênese com Allan Kardec. Se eu compreendo as leis e as coisas, eu vou ver no caos o início de uma nova ordem. Vou ver na enfermidade mais grave o começo da cura. Agora, em dois momentos, eu posso decidir, de fato, curar-me agora ou empurrar com a barriga para outra etapa. Porque o que é mais fácil é deixar o corpo morrer. Só que eu esqueço que eu vou ter que pegar essas ovelhas, salvo, quando nos foi perguntado essa semana e veio novas informações. Até então eu pensava que na próxima etapa eu pegaria todas as minhas ovelhinhas maltratadas. E não é bem assim. Principalmente quando analisamos a obra Iniciação Viagem Astral, que é um caso sério esta obra, Adriana, Dona Miriam, Marcelo e os net espectadores. Porque nós vemos João Nunes Maia psicografando Lancelin. Mas Lancelin está recebendo as informações de Miramês. Mas Miramês é um pupilo de Francisco de Assis. Está em comunicação direta com ele, que é uma fração diminuta da consciência crística, cujo parceiro mais próximo e mais evoluído é Jesus. Então, ele está, no mínimo, em conexão direta com eles. Então, veja que maravilha o que nós chamamos de comunicação espiritual. E nesta obra, ele narra que se não promovermos o corpo como deve ser segundo as leis, o corpo tem autoridade para nos expulsar. E está muito claro lá. Ele prefere morrer do que ser escravizado por alguém que não o faz crescer. E nesta situação é o caso dos ovoides. Então deixou o corpo ir à falência, e ele preferiu o que nós chamamos de suicídio, porque quando eu afirmei N vezes, ninguém suicida sozinho. A cada pensamento, a cada atitude de desistência da vida, eu não valho nada, eu não sirvo para nada, não vale a pena viver, eu estou convidando o corpo a me expulsar. E com certeza nenhum dos elementos desse corpo irá embarcar comigo na nova trajetória. Porque agora ele fracionou-se e está participando da formação de outros corpos, conforme a questão 70 do Livro dos Espíritos. Então, quando entendemos essas realidades, veremos que o espírito que desprezou o seu corpo e chegou à condição de um ovoide, ele vai refazer o caminho. E não é só o caminho humano, ele vai refazer todo o caminho, segundo vários autores. Desde a sua origem, porque ele vai ter que conquistar desde os primeiros princípios inteligentes, porque isso é Kardec, cada ser de acordo com a obra que deseja construir.
e a capacidade que tem de governar esses elementos vai assimilar uma porção de princípios inteligentes. Então, vejam o ovoides voltando lá nas fronteiras do psiquismo divino, convidando elementos a nascer para seguir com ele, porque agora ele mudou de fato. Ele não é mais o Saulo que perseguia, prendia e executava quem acreditava no Cristo. Agora ele é o Paulo que dará a vida por amor ao Cristo na iluminação dos seus. Então, quando vamos entendendo de fato essas realidades, nós vamos pensar de fato no que pensar. Porque uma vez que penso, crio. E se crio, sou responsável por minha criação. E eu não estou apenas interferindo no meu mundo, em todas as minhas vivências, mas na vida de todos os seres dentro do mundo em que vivemos, o planeta Terra, só que em todos os mundos também. A ponto de espírito, como Joseph Kleber, na obra do nosso irmão Robson Pinheiro, então, quando ele narra, no Além da Matéria, que pisando numa grama estou interferindo na estrutura de uma galáxia. Ou seres como George Washington Covell, quando ele, olhando para uma folha ou uma flor, ele entende o movimento dessa galáxia. Agora arranca a pétala de uma flor e amassa de qualquer jeito e joga no chão. Aí você lembra do filme Homens de Preto, o número 1? Quem lembra? Que no final ele dá um close e depois vai afastando. E se você acompanhar o raciocínio, você vai ver aqueles ETs pegando aquelas birolinhas e colocando dentro do saquinho, eles estão pegando universos dentro de o que nós chamamos de uma pequena birolinha, como nós, quando jogávamos birola, não sei se é esse nome que vocês falam, aquelas bolinhas de vidro. Então, se nós olhamos para uma única célula, com suas moléculas e átomos, e Joana de Ângeles vem dar um nó na nossa cabeça, dizendo que um átomo é um universo em miniatura. Se é um universo em miniatura, tudo que existe no universo existe num átomo. Porque quando Emmanuel fala que o corpo físico, sem dúvida, é um universo em miniatura, a gente já fica meio espantado, mas quando chega num átomo ser o universo, e quando penso, crio átomos, segundo Kardec. Vamos deixar vocês falar, senão só eu monopolizo aqui a situação. Marcelo. Sem comentários extras. Continua a leitura ou vai fazer mais comentários? Tem alguns comentários aqui. Vou colocar o comentário do Luiz Gonçalves, né? E agradecer a Pamela, o Luiz. Tem mais alguém aqui que pôs mais comentários. Este texto nos mostra porque pessoas simples e aparentemente, deve ser, né? Aparentemente, nesta vida, sem conhecimento, consegue acessar informações importantes para o tempo do despertar, usando a intuição, né? E ele continua ainda. O conhecimento sem vivência ainda continua a ser o ego a dominar, pois vê nesta transcendência algo bonito, porém inalcançável para ele. Seria isso? Se você quiser comentar, você me fala, que daí eu... Podemos pegar um gancho aí. Porque quando nós estamos invejando alguém que está na dianteira, só esquecemos que esse alguém sou eu. Estou olhando para mim mesmo. Agora, se eu quiser chegar até lá, porque há essa mania que nós viemos de cima para baixo. Fomos criados anjos, e aí, por escolhas,
nós estamos aqui como anjos caídos. Se formos criados anjos, segundo Leon Denis, que mérito temos? O conhecimento não é nosso. Por isso que a alma precisa se ralar. E quem eu estou vendo sou eu mesmo, frações da minha consciência e espírito. Está em algum festim, em algum ponto da minha dimensão consciencial. Mas para chegar lá eu preciso vestir a minha roupa nupcial. Eu estou vendo possibilidades que eu posso atingir. Agora, melhor seria, como Miramês nos ensina na obra Saúde, fazer uma oração às estrelas. Mas ele disse que tem estrelas bem mais potentes dentro de nós mesmos, em relação ao nosso Sol, por exemplo. Então, quando vermos ou acessarmos esses estágios superiores em nós, o mínimo que eu devo pedir: o que queres que eu te faça, tendo esse estágio como orientador, ou o que eu preciso fazer para chegar até aí? Se eu estou disposto a pagar o preço, porque eu não chego em parte alguma sem conhecimento e sem a vivência desse conhecimento. E não só a vivência do conhecimento adquirido, o aprimoramento dos elementos conquistados com o conhecimento em curso. Porque se o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, qual o meu veículo perispiritual do futuro? Ele nascerá do que eu fizer com o meu corpo agora. Agora, que tipo de conduta, ou de nutrientes, ou seja lá do que for, o que eu estou fazendo com o meu corpo atual? Porque ele é a única espaçonave que tenho para viajar para o universo que nós chamamos de modelo organizador biológico. E quando lá chegar, o que eu faço na promoção desse corpo e na construção do corpo dos instintos ou da subconsciência, porque é com esse modelo organizador biológico transformado é que eu vou chegar no universo da subconsciência, onde está sendo gerenciado os comportamentos, onde eu tenho a conexão direta com a superconsciência e com todo o inconsciente. Mas para chegar na superconsciência, eu não chego se não iluminar a inconsciência. Então, se eu já dei conta do pouco que está no subconsciente, agora eu vou galgando degraus, enfrentando os meus tormentos, até as fronteiras da superconsciência e poder dizer: a partir de agora já não sou mais eu quem vive. É o Cristo que vive em mim. E quando temos essa noção, jamais vamos parar para criticar, lamentar, maldizer, se culpar, se punir, porque tudo são lições valiosas que nos promovem se soubermos entender e vivenciar as oportunidades que a vida nos oferta a cada estágio ou dimensão consciencial. Sebastião, quando a gente começa a pensar, a entender, né, o que é a consciência, a gente já começa a se modificar em tudo. Muitas coisas que eu não imaginava, agora com esse estudo, eu já tenho esse conhecimento. Então, eu creio que isso é para evoluir mesmo nós, com esse despertar mesmo que nós temos, que você deu, essa oportunidade de nós termos essa consciência do meu eu, íntimo, do meu eu espírito.
Uma das primeiras lições que vimos na Bíblia, dona Miriam, foi que tudo que nós estamos fazendo aqui é como se tudo que fôssemos construindo, fôssemos promovendo, Deus vai guardando isso numa conta na outra dimensão. E vai construindo, segundo os nossos méritos, outras realidades para nós. E quando partimos, ele fala, agora toma posse do que é teu. Então, o que nós chamamos de superconsciência para o Espírito Emmanuel, e vai constar no segundo livro, é o que a mente construir. Agora, quem está na mente? Quais os departamentos? A inteligência, a imaginação, a memória, o pensamento, etc. Então, se a mente constrói a superconsciência, quem constrói a mente de baixo para cima, senão o perispírito? E quem constrói o perispírito, senão o corpo? E de onde vieram as energias para a formação do corpo? Por isso, a necessidade do respeito a todas as coisas. Porque a todo instante está entrando gente nova no corpo, e espero que entre ascensionando, e os que saem do corpo não saem voltando, saem porque foram promovidas para estágios superiores, que é o que André Luiz chama de primeira e segunda morte. Então, primeira morte do corpo, morte real. Até então, além de Jesus, eu só conheço alguns seres que fizeram isso. Um deles é Buda. Todo o seu corpo físico foi transformado em luz. Essas luzes do corpo perispiritual. E todo o universo perispiritual, segundo André Luiz, na segunda morte, ele mesmo mostrou isso. Eu deixei o meu corpo mais denso nas câmaras de retificação. E com 36 horas de trabalho ininterruptas, eu construí o corpo mental, usando o corpo astral. Mas ele poderia ter ficado lá com a mãe dele e não conseguiu, porque ele não teve energias nesse corpo para ficar lá, senão alguns instantes e adormecido. Quer dizer, quer ficar aqui, volta lá e transforma o restante do seu corpo em espaçonave mental de fato. Porque no mundo dos espíritos, tudo acontece na mente. Então, eu não preciso mover coisa alguma. Eu vou construir tudo que desejar, simplesmente com a mente. Eu penso, logo existo? Não, eu existo, agora eu penso e crio a realidade que pretendo. Perfeito. Maravilha. O Araci coloca para nós que precisamos refletir melhor sobre o processo de autocura. É muito mais profundo do que possamos imaginar. Ao curar suas dores e traumas internos, também curarão as difíceis condições em suas vidas e em seus corpos. Ao curar suas dores e traumas internos, também curarão as difíceis condições em suas vidas e em seus corpos, ele repetiu. Essa citação é do Adama, do livro Telos. Ele também colocou: dores e dificuldades externas são sempre o espelho de dores internas e dos medos. Então, por essas falas do Ariaci, a gente já sabe o que ele vai abordar na quarta vivência Despertar na Consciência, no município de Olímpia. Maravilha. Bom, eu agradeço muito, muito mesmo a participação de todos, a presença de todos. A nossa vida tem mais sentido quando a gente está nesse processo de engrandecimento, né, do nosso próprio despertar. Espero que vocês continuem com a gente, que busquem também o seu autoburilamento, o seu autoaperfeiçoamento continuamente. Aproveite o máximo, né, que o nosso irmão Sebastião Camargo faz conosco, né, dona Miriam, Marcelo. É muito grande, né, porque ele já escreveu e ele vem e explica. Então, né, gratidão, que Deus te ilumine muito, meu irmão.
E vamos que vamos, né? Vamos deixando o nosso abraço aqui, o nosso agradecimento a todos vocês. E vou pedir para o Sebastião fazer a finalização, dar o seu tchau, dona Miriam, Marcelo, por favor. Até no próximo domingo, meus queridos. Até semana que vem e vamos vivenciar um pouquinho mais disso que nós estamos ouvindo aqui e aprendendo. Até já, ou até sempre, porque em realidade o espírito não está na linha no tempo e nem no espaço. Nós já podemos estar muito além do domingo que vem, nesse estudo, e lembrar disso conscientemente por antecipação. Então, mais uma vez agradecemos a audiência e rogamos a Deus que nos abençoe com as oportunidades de trabalho no bem, para que possamos, em nosso pensar, sentir e falar e agir, construir a realidade que traz para o nosso íntimo a verdadeira paz de consciência, a felicidade real. Grato pelas orações de todos para o nascimento de nosso segundo filho, esse parto dorido, mas pleno e feliz. Tudo que trazemos ao mundo tem o seu preço, e se aceitarmos pagar o preço, e na sequência pagar o preço, tudo pode acontecer para uma vida plena, saudável e feliz. E todos estão convidados para o seu primeiro lançamento, para o segundo, terceiro, que depois vamos viajar por aí afora, apresentando mais esse fascículo de luz que intenciona trazer um tanto mais de informações para a iluminação e expansão consciencial de todos aqueles que por esses ensinos se interessam. Paz e luz e muito amor a todos. Assim seja. Gratidão. Gratidão. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.